entrando aqui 14h59, um minutinho antecipado, né? Para a gente poder conversar hoje com a Gabriela Rangel, no Gravurar Convida. Eu vou já mandar aqui o convite para ela. Vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Opa, o convite já foi. Ok. Opa, já estou vendo aí um ruído. Oi, Gabriela. Oi, boa tarde, Márcia. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Uma alegria graças muito a grande Deus. estar aqui com você. E aí, você tá tudo Tudo bem? jóia? Isso é Tá tudo bem bom, também. super importante. Então, Gabriela, vamos começar nosso bate-papo aqui, né? Então, esse é mais um Gravurar Convida. Seja muito bem-vinda. Eu tenho que fazer uma Obrigada. abertura oficial, então eu gostaria de falar a todos que o Gravurar Convida é uma série de lives, né? Nas quais eu convido artistas e pessoas que tenham relação com a arquitetura, com a gravura, para a gente conversando sobre esses temas, né? São lives, né, que são promovidas pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia e Criativa, que é o PROAC de 2021, né, que é o que está aqui ajudando o Gravurar a se manter nas nossas pesquisas, né. Então seja muito bem-vinda, Gabriela, obrigada aí por estar presente, por dispor do teu tempo, vir aqui para bater um papo com a gente sobre o teu trabalho, sobre a tua obra, compartilhar um pouquinho. Tá um pouquinho de chiado, eu não sei se é o meu microfone ou se é o seu. Pelo menos para mim tá um chiado aqui bem forte. Será que se sem o fone fica melhor? Fica melhor. Sem o fone Fica ficou bem melhor? melhor. Sim. Então Acabou o vamos chiado. sem o fone. Se você Que não se bom. incomodar, acabou o chiado, né? Então, gente, eu vou Ótimo. apresentar a Gabriela, vou ler uma cola, porque a Gabriela também é uma pessoa que tem um currículo muito grande, e assim, para apresentá-la, eu fiz um resumo aqui, mas, né, tem que ler. Gabriela Rangel, então, ela vive e trabalha em Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Opa, meu mouse aqui não está funcionando, vamos lá. Ela é artista plástica, arte educadora, atua na área de arte, educação, patrimônio e também na gestão pública. Ela é mestranda da UFMG, a gente vai falar um pouquinho sobre o mestrado dela, né? Bacharel em desenho, especialista em arte e educação e é professora e diretora de arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, da Fundação de Arte de Ouro Preto. Já fez aí 2 residências artísticas na França, então tem uma experiência internacional e em residência artística, que é uma experiência bem interessante, né? E ela desenvolve projetos artísticos explorando o desenho, a gravura, a pintura, o bordado, além de intervenções artísticas, de fazer curadorias e projetos culturais. Então, assim, ela atua em várias áreas, como a gente está vendo, né? Lógico que a pretensão nem é falar de tudo, mas é mostrar o trabalho na gravura dela, fazer alguns comentários. Mas para começar, né? Então quero agradecer mais uma vez, Gabriela, você, a tua generosidade de vir aqui compartilhar teu trabalho, tua pesquisa com a gente. Eu vou pedir para a Gabriela começar a falar um pouquinho da proposta do mestrado dela, que eu acho que é bem interessante, e contar como foi essa tua experiência aí nesse período de pandemia, com técnicas não tradicionais que a gente tem aí em comum isso, né? Eu também trabalho Tetra Pak, papelão, mas você começou a se envolver aí com a eletrólise, então eu queria que você começasse por aí, pela proposta de mestrado, por esse período. Então fica à vontade, conta aí pra gente. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, é um prazer muito grande poder estar aqui com você e aproximando, né, também um pouco mais aí do Gravurar, do seu trabalho. Eu conheci o seu trabalho a partir das aulas, né, dentro das pesquisas que a gente vai fazendo para poder apresentar os artistas brasileiros para os alunos. Eu te encontrei. E aí, com essa pesquisa toda, com as técnicas alternativas, que foi um processo aí que começou
com a pandemia, né? Eu sou professora de gravura na FAOP, né? Além de dirigir a escola, dou aula de gravura em metal, e com uma semana de aula, então, na verdade, um encontro presencial, a gente entra no nosso isolamento aí, né, nesse período que a gente precisou de ficar de quarentena em casa. E aí muito preocupada como que a gente iria fazer com essa parte de trabalhar a gravura à distância, né? Seria possível isso? Na verdade, eu não queria, como a gente tem um curso prático e uma expectativa muito grande, né, também dos alunos nessa parte da produção, eu não queria transformar o curso num curso teórico. Então, eu comecei a pesquisar, né, materiais e formas de se trabalhar com a gravura em casa, e muito especialmente com a gravura em metal, né, com essa impressão da incisão, a gravura encavado, que é um pouco mais delicada nesse sentido de você trabalhar sem a prensa por causa das características de impressão. E nesse processo eu comecei a encontrar muitas postagens de artistas gravadores que também, né, estavam impedidos de estarem nos ateliês, porque os artistas que trabalham com a gravura têm essa característica de normalmente se reunirem, né, nos ateliês por causa dessas estruturas todas. E as pessoas começaram a compartilhar as suas experiências e os seus processos nessa busca de se fazer gravura em casa, né? E longe, então, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas eu achei que foi um período que, embora estivéssemos todos isolados, houve muita troca, né? Nesse sentido. Sim, muita troca e uma atitude, eu acho, também muito generosa das pessoas de compartilhar os seus processos. E isso foi abrindo muitas possibilidades e muitos caminhos para a gente, né? Então, nós começamos aí com a parte da pesquisa das matrizes em Tetra Pak, a tinta caseira, porque a maior parte, né, das pessoas não tinha a tinta em casa. Então, a gente trabalhou com a tinta caseira, com a base de pigmento em pó, óleo e talco. E o óleo era o que você tivesse em casa. Então, normalmente, o óleo de cozinha, né? Ou um óleo, esses Mineral, óleos mais de mineral, ou de massagem de bebê, né, o óleo que tivesse. E também muito a própria tinta óleo para tela, que grande parte das pessoas tinham, né? Então a gente foi nessa busca aí, então primeiro com o Tetra Pak, depois com as matrizes colográficas, né, feitas de papel, com incisões e também agregando outros materiais, os acrílicos. E essa questão dessa frustração dos alunos que tinham matriculado num curso de gravura em metal e não estavam trabalhando com as técnicas de gravura em metal. Então, aí que chegou na pesquisa da eletrólise, que foi também a partir de uma postagem de um tutorial ensinando a fazer a gravação completamente caseira, era numa tampinha de lata de conserva, com a energia era pilha, né? E você ele ensinava a montar esse equipamento muito simples para fazer a gravação, e a gravação com a solução de água saturada com sal de cozinha. E deu super certo, né? Eu fiz um primeiro experimento com a pilha, deu super certo, aí a gente adaptou as fontes que não eram mais usadas, por exemplo, a fonte de computador, de computador estragado e tal, para esse processo, para não ter que ficar usando a cada gravação uma pilha, né, uma pilha grande. E funcionou, e estamos aí trabalhando com a gravação, né, por eletrólise. Cada pessoa monta o seu próprio equipamento e estrutura esse cantinho de produção aí em casa, né, junto com os seus desafios todos. E junto com isso, eu comecei a fazer junto com esse processo, né, da pesquisa com a gravura em metal e das aulas, eu comecei a fazer uma disciplina isolada na pós-graduação da UFMG,
que chamava Corpo e Paisagem, com a professora Miriam Bahia. E aí foi muito interessante também esse processo, porque a gente começou a refletir sobre uma série de questões dessa temática, né, do corpo inserido na paisagem, a gente inserido na paisagem, como que a gente afeta e é afetado por essa paisagem, e por essa paisagem, principalmente essa paisagem urbana, né? E a partir dessa disciplina isolada nasceu o projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo, que também, né, une essas vivências todas. Eu sou de Ouro Preto, vivi minha vida inteira aqui, né, saí alguns anos para estudar, mas retornei. E a cidade, ela nos marca de uma forma muito profunda, né, tanto na nossa constituição, né, de você estar num espaço de montanha, de subir e descer ladeiras, de um horizonte ou limitado pelas montanhas, ou amplo quando você está no alto, e desse clima da cidade, que é um clima mais frio, mais chuvoso, mais úmido, né? E é interessante porque com a disciplina eu comecei a observar como que a própria constituição dessa paisagem, desse lugar, marcava a minha constituição enquanto ser mesmo, assim, desde a batata da perna para subir ladeira e não para corrida, até todo o pensamento, a forma de ser e de estar no mundo. É engraçado que o que você está falando, tem uma leitura que eu faço da tua obra, você falando agora, né, esse discurso da questão das ladeiras. Santos é exatamente o contrário, né? Nós temos tudo plano, linha de horizonte do mar, né? Então, minha batata da perna é fraquinha. Mas olhando o teu trabalho, eu percebo em certos fragmentos que a gente vai conversar, uma visão mesmo de quem está de baixo, sabe, uma visão perspectivada? Dá para se perceber isso muito, né? E no meu trabalho, não, eu faço um trabalho bem horizontal, bem chapado. Então, você falando isso, eu achei bem interessante para a gente começar a perceber como até o olhar muda, né? Exatamente. E essa questão também das camadas, né? Porque é uma questão que eu exploro muito no meu trabalho, dos vários pontos de vista, de sobreposições, de possibilidades, ora detalhe, ora um olhar mais distante, isso tudo reunido aí num espaço só, né? Constituindo a imagem. Então, aí começou esse projeto de pesquisa, né? Nasceu esse projeto de pesquisa, onde eu estou trabalhando com a questão da percepção da paisagem por meio da arte, né? Então, como que os artistas olham para essa paisagem e como que eles retratam essa paisagem. E o papel da Fundação de Arte na cidade de Ouro Preto desde a sua criação. Ela foi criada em 1968, né? Então, nós temos aí algumas gerações, tanto de artistas quanto de alunos que passaram pela instituição, e eu estou querendo entender um pouquinho qual que é esse papel da arte na nossa percepção dessa paisagem, e se ele traz uma contribuição para a gente olhar para essa cidade, que é uma cidade patrimônio cultural da humanidade, de uma outra forma, e se isso inspira também um cuidado maior com esse patrimônio. Então, resumidamente, né, a proposta é essa, une essa questão e essa questão da arquitetura, mas de uma forma ampla, né, e eu trago esse meu olhar, que é um olhar que vai um pouco buscando nessa paisagem e no cotidiano da vida elementos que eu vou trazendo para a gravura, né? Para os outros trabalhos também, mas para a gravura, que é o nosso assunto aqui. Essa imagem aqui, que a gente, né, colocou lá no Instagram e na divulgação, tá dando para ver direitinho? Tá né? dando, sim. Tá, perfeito. Essa aqui foi a primeira gravura dessa série. Os primeiros experimentos com o Tetra Pak, né? Ela foi impressa manualmente e com a tinta caseira. Essa tinta, na época, a tinta era maisena, óleo e o pigmento em pó. Depois a gente descobriu que com talco ela tinha uma densidade melhor,
tanto para entintagem quanto para essa transferência para o suporte de papel, né? O talco é mais uma fino, característica né? O talco ele é mais fino, né? Ele dá uma consistência melhor, sim. e ele tem uma coisa dele deslizar, né? Ele não adere à superfície. Exato. Então, isso também favorece esse Facilita. processo aí, da entintagem, da limpeza e depois dessa tinta conseguir transferir aí para o papel. Né? A matriz dela, o Tetra Pak, ele tem essa coisa bem interessante, né? Que a matriz ela vai se desfazendo, né? Então essa Sim. aqui foi essa primeira matriz e essa imagem que é uma outra característica, né, do meu trabalho não só Fragmento. essa, mas também a pena, a concha, são elementos que vêm de outros trabalhos, né? Então no caso dessa aqui muito específico, eu tenho ela também, né, No numa outra metal. versão, não sei se dá para ver direito, mas no metal, né? E depois, então eu comecei aí depois dessas primeiras matrizes, né, em papel, eu comecei e das recorrências de temas e de elementos, eu comecei a criar algumas impressões sobrepondo essas várias matrizes, né, e esses vários elementos que iam se constituindo e aparecendo aí. No caso dessa primeira matriz, é um detalhe do frontão da Igreja São Francisco de Assis, né, aqui em Ouro Preto, que é aquela mais famosa que tem toda a talha do aleijadinho, inclusive esses elementos, né? E o Na objeto da sua. pena também vem do cotidiano, quer dizer, pelo menos do seu cotidiano, né? Sim. Sim. E Eu coleciono penas. E tem essa coisa assim da gente encontrar que é aqui, né? interessante Vira para a e mexe, pessoa, cai uma pena no meio do caminho. É, é interessante para as pessoas que estão assistindo a gente entender aí, né, essa relação do cotidiano com o artista e com elas mesmo, né? Porque às vezes as é, pessoas têm uma dificuldade, né, no cotidiano delas encontrarem objetos que elas possam desenhar, que elas possam transformar em arte. E, na realidade eles estão aí, né? A gente só tem que ter um então, olhar mais atento. e você falando dessa questão da pena, a pena ela tem alguns significados tão interessantes para mim e ela é uma das minhas memórias de infância, porque eu tenho algumas memórias de infância bem específicas, porque os meus pais são artistas plásticos, né? Foram os fundadores da escola de arte que hoje eu dirijo. A mamãe é gravadora. Uhum. E eu comecei muito cedo na gravura com ela. Né? Eu comecei a fazer gravura em metal com 13 anos, não é um padrão, Bem né? nova. Não. Muito novinha, só que muito antes disso eu tinha a memória, né? Na época ela trabalhava com ácido nítrico, e aquele ácido bonito, Ah, né? Azul, super tóxico, mas sim. maravilhoso. E que a gente tem que tirar as bolinhas para Com a poder pena. favorecer o processo de gravação, e a gente tirava essas bolinhas com uma pena. Sim. Né? Então, assim, além de. Realmente uma memória afetiva aí, né? Que me E que tem acompanha desde a tudo, infância. e que tem tudo a ver com a gravura. Eu sei que a maior parte dos gravadores hoje, eu mesma também não uso nítrico pela questão de saúde mesmo, né? De toxicidade do produto. Mas quem já usou, quem já viu alguém usar, né? Fica bem. A primeira coisa, pessoal, mas por que passa a pena ali dentro, né? Porque ela resiste ao ácido, ela ajuda a tirar as bolinhas que vão. E se a bolha ficar, o metal não grava. Então, realmente é um objeto assim estranho de ser utilizado, né? No ateliê de gravura, mas muito comum para quem trabalha com ácido nítrico. O ateliê de gravura, e principalmente o de gravura em metal, ele tem muitos elementos estranhos, né? Tem coisas bem curiosas, né? A gente fala assim, por exemplo, quando você Cozinha, fala em desoxidar a chapa, né? Ah, usar sal e vinagre. O pessoal, mas sal e vinagre é sal e vinagre. Então, assim, algumas coisas que as pessoas estranham, mas que vai entrando dentro da rotina mesmo, quando você vai aprendendo. E, Gabriela, me o diz uma nanquim. coisa. Você acha que o nanquim com açúcar, por exemplo, né? Todas essas técnicas que trazem esses elementos do dia a dia também para dentro do ateliê, né? E me diz uma Do coisa, ateliê. você acha que os teus alunos que passaram por esse período de pandemia, que tiveram esse aprendizado aí, né, conversando com a professora, com o Tetra Pak, com a eletrólise, você acha que eles conseguiram compreender
nessa vivência o que é a gravura em côncavo, o que é a gravura em cavo? Sim, é um desafio muito grande, né? Inclusive, vários estão aqui hoje conosco e eu quero agradecê-los porque eles foram fundamentais nesse processo de pesquisa, de descoberta e de desenvolver uma técnica que funcionasse. É um desafio muito grande porque a gente está se vendo pela telinha, então muitas vezes você não consegue entender realmente qual que é a questão do processo que não está funcionando bem. Né? Ou às vezes o aluno faz no momento que você não está observando, então você não sabe que etapa que ele está pulando do processo e que de repente não está conseguindo chegar no resultado desejado. Então, assim, primeira coisa, são super perseverantes, assim, de uma garra e de uma persistência maravilhosa, porque os primeiros 6 meses foram extremamente difíceis, até a gente conseguir a primeira impressão de qualidade e conseguir isso virar rotina, né? Porque às vezes você tinha uma impressão boa, mas uma sequência de impressões que não funcionavam da maneira que a gente desejava. Então isso dava aquela frustração e eu ficava, gente, ó, mas vamos lá, sem desistir, gravura é isso mesmo. E algumas técnicas, né, a gravura em metal, a cerâmica, elas têm muito elementos que fogem do nosso controle. Então a gente também vai com a convivência que a gente vai entendendo os processos, aproximando deles e tendo esse domínio mais específico de conseguir chegar onde a gente deseja. Mas conseguiram sim, assim, e muitas das soluções vieram dos alunos. Essas trocas são maravilhosas, né? Então, assim, esse ambiente, na verdade, de troca, né, que o ateliê de gravura nos proporciona, porque às vezes o trabalho do artista plástico é muito solitário. E esse ambiente de troca que o ateliê proporciona, mesmo estando cada um na sua casa, a gente conseguiu criar essa ambiência do ateliê durante os nossos encontros online, porque na verdade a gente tinha encontros semanais online. E aí com essa troca, né, cada um abria sua câmera, mostrava seu processo, trazia suas questões, e isso foi muito, muito produtivo, muito rico. Tem sido, né, porque a gente ainda... a gente permanece, né? Online, gente, eu desativei os comentários só para não ficar aparecendo. No final eu abro para a gente ver aí o que o pessoal está comentando, tá bom? Então eu acho que isso é bem legal e acho assim, eu imagino o desafio. Eu não estava dando aula de gravura, né, nesse momento da pandemia especificamente, mas o desafio porque os próprios alunos vêm com assim, uma mentalidade de, puxa, eu vou mexer numa prensa, eu vou mexer, de lidar com todo um equipamento que não existia. Então, não é só a questão da adaptação da tinta, é a questão da adaptação da tinta, do suporte, da maneira de imprimir, ou seja, foi um reinventar-se total, né? Foi. Do tempo do papel, né? De molhar o papel, não molhar o papel, qual papel é esse, que qualidade que é essa, qual o instrumento melhor para você conseguir uma boa impressão com a gravura em cavo. E aí a gente descobriu, assim, um dos melhores instrumentos que a gente tem são essas espátulas de madeira, de patê, que o pessoal, que os indígenas fazem. Ela é plana, né? Ela é plana. Ela é plana, tem aquela quininha e você consegue, né, com a mão colocar uma pressão ali bem pontual e buscar essa tinta dentro da incisão, trazer ela do oco, né, da gravação para o papel. Mas foi super bacana. E a outra questão é o acetato também. A gente coloca um acetato sobre esse papel úmido para criar resistência nele, né? Porque senão você raspando em cima do papel ele desfaz. E o acetato com a transparência, até a gente chegar no acetato, né, que tem a transparência e tal, você consegue vendo essa tinta sendo transferida para o papel e ter um entendimento de como que está indo, né, o seu processo de impressão, se ele está indo bem ou não. Então, foi muito rico, né, está sendo muito rico. Esses detalhes técnicos, eles são importantes para facilitar o processo, principalmente diante de tantos desafios, né, que foram
Mas eu Sim. acho que houve um ganho geral nesse sentido em termos de pesquisa. Eu percebo isso de muitos artistas abrindo novas pesquisas com materiais alternativos. Isso também permitir para quem está se formando artista e que vai educar, que vai participar de escolas ou da formação para no ensino formal ou informal, não importa, mas que ele tenha outras ferramentas. Então eu vejo como isso como algo benéfico, porque eu percebo que o Sim, aluno que foi. frequentou um ateliê normal, ele às vezes ele tem dificuldade de fazer essa transposição para a escola. Mas como eu vou aplicar isso na escola? E eu acho que esse É, período de pandemia nos ensinou bem isso, né? Como aplicar isso com o mínimo de recursos possíveis, né? Gabriela, é, vamos e, mostrar um pouco dos teus trabalhos aí pra gente, pessoal, vamos sim. né? Porque falar um pouco aí sobre o que você faz, agora falar um pouco da artista, né? Mostrar com a pesquisa. Pois é, esse trabalho, então, né, ainda aí dentro das matrizes, ele começou com o Tetra Pak, né, que é a embalagem de leite, ou de suco, né, essa embalagem longa-vida. Ela tem essa característica que ela vai modificando no processo, né? Então, isso também é uma característica bem diferente, porque, por exemplo, a matriz em metal ela é muito estável, né? Ela não se Sim. modifica com a rapidez, né? Aí eu Aqui é quero, uma quero matriz. fazer, quero fazer só um acréscimo assim, eu não sei a tua percepção, mas já trocando aí com quem está aqui, né? Eu tenho trabalhado o Tetra Pak, eu tenho impresso ele na prensa. Então, na prensa, a impressão na prensa, eu acho que ela estabiliza um pouco mais a matriz. Eu acho que você frotar ela na mão, você força um pouco mais e acontecem mais essas transformações, da minha percepção, tá? Sim, mas de qualquer maneira, o próprio processo de entintagem e limpeza, A ele, limpeza. dependendo da forma que você faz a gravação, o suporte é feito em camadas, às vezes essas camadas começam a se soltar, né? Exato, de parar, Então, colar, enfim. e isso que vai modificando. Mas como o meu trabalho ele tem essa característica de integrar tudo o que acontece no processo, é um trabalho em processo, então essa transformação vai sendo integrada no processo, Muito não é uma bem-vinda. questão que incomoda. Exatamente, ela é bem-vinda. Uma outra característica que tem na matriz de Tetra Pak é que às vezes ela retém tinta entre as camadas. E isso também, na hora que você faz a impressão, ela expulsa de uma outra maneira, né? Então aqui a matriz, aqui a impressão, e esses trabalhos, eles também nascem desses estudos de aula, né? Então, por exemplo, essa matriz, ela tem essas três características de fundo, um mais branco, um cinza mais clarinho e um outro mais escuro, porque ela era um teste nosso de verniz, de Tá. aplicação de verniz de proteção da matriz, né? E isso vem para a característica dela. E aqui uma matriz com essa mesma fachada, essa aqui é a fachada da Conceição, da Tá. matriz de Nossa Senhora da Conceição, do Antônio Dias, aqui em Ouro Preto, só que essa aqui é uma matriz de papelão Cola cinza. É É, uma cola gravura, né? com gravura. Os brancos aí vêm com a fita plástica, né? Tá. Ela tem um cinza natural e os tons mais escuros vêm com você rompendo aí esse assim como na Tetra Pak, você retirando a camada que tem mais tinta e dá os tons mais escuros. Travou aqui, Gabriela. Vamos ver se volta. Às vezes é Travou? algum probleminha de conexão. Voltou. Voltou? Quer que Voltou. repete alguma coisa? Não, acho que você estava explicando o processo de gravação. Aí você falou, né, a parte que você retira e a parte que vai ficar preta, assim como o Tetra Parte que fica Pak. escura e que fica mais clara. E a Isso. partir desse processo, eu comecei a trabalhar com as sobreposições. Então, essa aqui, né, é uma impressão dessa gravura com uma outra matriz feita com a caixinha de embalagem de pasta dental, que é um material também que eu gosto muito de trabalhar, que são essas caixas normais de embalagem, né?
Então, hoje, o trabalho que está se configurando, ele vai reunindo todos esses materiais, né, sobre uma impressão. Aqui tem a impressão da matriz mais antiga, né? Com essa, o mesmo detalhe da fachada, que Um fragmento. Ela também foi uma matriz que iniciou como uma matriz demonstrativa, com tons de cinza, e que aí depois eu continuei fazendo nela, né? E construí essa gravura. Então, essa gravura, ela tem essa versão, né, sozinha, da matriz e da impressão só em metal, mas ela foi se desdobrando aí em outros projetos nesse trabalho com as sobreposições. Sim. Então, esse aqui foi o primeiro, né, onde eu trabalhei as três, né, o Tetra Pak, a colográfica e o metal. Né? Então, só para o pessoal que está assistindo a gente entender, né, são 3 matrizes impressas no mesmo papel, né? Então, foram 3 vezes que ela passou tinta numa matriz, frotou lá com a pazinha, ela tirou a matriz, colocou outra, só para quem, assim, caso não entenda, né, começar a perceber. Isso. Então, eu faço um berço, uma guia, né, com o formato de cada uma das matrizes para poder ter um encaixe onde eu quero que os elementos aqui se sobreponham e se encontram. A primeira impressão foi a vermelha, da Colograph, a segunda, o azul, do Tetra Pak, e por último, a matriz em preto da gravura em metal. Né? E aqui, nesse processo de impressão, além do papel que vai ser impresso, tem um berço que vai aí conforme a matriz, essa parte vaza para o papel que está embaixo, né, e faz uma outra impressão. Então eu também vou explorando e fazendo essa brincadeira de composição e de recriação a partir, né, dessas várias matrizes e das imagens que vão acontecendo aí nesse suporte. Isso é legal, essa construção que você faz, né? Porque na realidade é uma construção nova, de uma imagem nova, a partir desses fragmentos que você reúne, né, em novas composições, a questão da transparência, né, que tem bastante no teu trabalho, que dá leituras diversas, isso é bem legal. E uma característica da tinta da gravura, né? Ela tem essa característica de transparência, então ela permite trabalhar muito com isso, né? Trabalhando em cima desses elementos. Aqui é uma outra série que tem a São Francisco, né? Tá. Tem uma série das conchas, o elemento do retrato também, né? E aí elas vão se desdobrando, elas vão se sobrepondo, né? Criando outras imagens, criando outras referências, e no final cada uma é uma, né? Essa tá emoldurada, eu não sei para ver direitinho. Essa aí não dá para ver, com o vidro da reflexo fica um pouquinho complicado de ver. Tá, então vamos ver as... Não estão com vidro. E elas vão se multiplicando aí, as várias matrizes, né, os vários elementos. Uma outra coisa que eu estou explorando também, Márcia, é essa questão da reimpressão sem reintintar. Então eu entinto uma vez, faço uma primeira impressão e depois continuo muitas vezes imprimindo, mas sem aplicar uma nova camada de tinta. Então essa camada também dessa imagem que vai aí, né, meio que desaparecendo, ficando mais suave,
Seria aquela composição. prova que a gente chama de maculadura, né? Ou seja, aquela prova que a gente, você já imprimiu, mas você vai, faz mais uma impressão sem tintar novamente. A gente chama de prova de Isso, maculadura. E realmente, exatamente. elas dão efeitos bem interessantes, né? Dão efeitos bem diferentes. Aqui tem várias que já foram impressas na prensa, né? Tá. Eu adquiri uma prensa menorzinha que eu tenho em casa, para além das prensas lá do ateliê, né? Mas a gente tem aqui, de novo, né? O elemento lá da São Francisco, Isso. outras matrizes, a da tesoura, a das conchinhas, que vira uma Gabriela, e montanha. essa escrita aí, conta pra gente, como é que vem isso? Isso tem alguma. Porque a tua obra tem um caráter de símbolos, né? Então fala um pouquinho aí dessa escrita que surgiu aí nessa que tá mais. Normalmente, as escritas são trechos de música que normalmente eu estou ouvindo no ateliê na hora que eu estou produzindo o trabalho. Eu brinco assim, que tudo que acontece no meu entorno durante a produção, de alguma forma aparece no trabalho. É Né? incorporado. É incorporado, né? A visita, o elemento, o objeto em cima da mesa, o que eu olho pela janela, isso tudo. Quando no meu trabalho de desenho sobre tela e pintura, que é um trabalho que normalmente eu faço no chão, é muito comum as pessoas entrarem no ateliê e na hora que elas vêm, elas já estão em pé sobre o trabalho, porque eu trabalho com a tela grande esticada no chão, deitada sobre essa tela. E aí a pessoa leva aquele susto e fala assim, não, tá ótimo. Aí fica Fica à também o registro. vontade. Aí eu já desenho sobre aquela pegada que ficou, sabe? Então é um trabalho realmente que ele é muito construído nesse processo. Então é interessante assim, porque tem um planejamento da matriz inicial, né? Do Certo. Que eu quero desta primeira imagem, né? Então aqui é uma outra matriz de metal, com água forte, água tinta, né? Que é impressa nesse sentido, com a sobreposição daquela de água forte em cima. Então, o que é um mar, né? Uma água, dá a sensação também de montanha junto com Sim. a arquitetura aí em cima. Então eu vou fazendo assim, faço essa primeira imagem que ela é mais planejada, mas depois os desdobramentos na sobreposição, eles, aquela, por exemplo, que tem as três fachadas, tinha o Certo. elemento de conexão e eu queria girar em torno daquilo, mas também eu vou muito no processo de ir construindo durante o processo de impressão. Né? Então eu escolho as matrizes, escolho as cores, penso qual que é a sequência e conforme a composição vai acontecendo, os elementos vão aparecendo, eu vou tomando as decisões dos próximos passos. Até falar, não, Sim. fechou, tá pronta, né? É É porque isso. Mas processo é isso mesmo, né? É algo que tem um período de tempo e que a gente, no teu caso aí, eu tô vendo que você dialoga com o acaso, né? E com esse tempo e com os sim, acontecimentos, né? Então, ele tem aí quase que uma narrativa, vamos dizer assim, cada gravura tem uma narrativa desse tem. período de construção, né? Exatamente. Assim, você, né, se você acompanha o processo, você consegue resgatar essa narrativa aí, né? O trabalho te dá pistas. Esse é um Olha, trabalho que foi todo feito com essas reimpressões sem novas entintagens. muito lindo, muito legal. As cores, as Eu formas, gosto muito, bem para esse caminho, né, de uma sutileza, sim, vai uma trazendo uma delicadeza, suavidade. né? A imagem que vai se desdobrando aí, meio que surgindo ou desaparecendo dessa superfície, né? Isso, lembra algo assim de sonho, algo de devaneio, né? Vai por esse caminho. Muito bom. É meio um ouro preto aí em brumas, né? Olha aí. Essa também. E com as mesmas matrizes, né? É uma outra composição com essas mesmas. Então, essas, por exemplo, elas são feitas em sequência Aham, e juntas. Às vezes, um papel está embaixo, o outro está em cima e sai impressão dos dois lados certo. da matriz. Então você Né? vai Por exemplo, essa aproveitando. mancha, isso que é só mancha, é o verso da matriz Isso. que foi impressa nessa outra.
Tá. né? Então, quando eu tiro da prensa, tem uma em cima e uma embaixo, e cada uma vai virar um trabalho final. Né? São Eu uso exercícios de o mesmo composição, papel né? da impressão. Hã? São exercícios de composição, né, Gabriela? E isso é bem São. legal, porque é realmente um diálogo, né? Essas duas também são bem esse processo, tá? Essa aqui, né, tem essa é só de matriz de metal. Então tem as 3 matrizes de metal em amarelo, azul e magenta, né? E essa aqui era o berço que eu ia trabalhando, Que as impressões legal. aqui em cima. Uhum. Então, é interessante, né? Porque realmente é a pista do processo. Eu tenho aqui a impressão em amarelo. Quando eu vou Tá. imprimir, por exemplo, em rosa, parte do amarelo vaza no meu papel, porque a matriz Você vai... ocupa só uma parte. E São aí as isso vira impressões uma outra residuais que vão ficando, né? São as é, impressões residuais, né, Gabriela? Muito bom. Eu abri aqui os eu comentários. vou trabalhando com essas, é como se fossem pegadas, né, do processo Sim. de impressão, que vão ficando essas marcas que o processo deixa e depois eles constituem o outro Muito trabalho. linda. Eu abri aqui os comentários, deixa eu dar uma olhada aqui o que o pessoal comentou, se perguntou alguma coisa, aproveitar aí que a Gabriela está aí, disposta para responder, né? Eu acho Vamos que lá. perguntas não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é a hora. Coloquem aqui, deixa eu ver. Pessoal curtindo. Isso é bom, mas eu vi alguns textos aqui, ó. Parabéns pela proposta, sou fã do trabalho de toda a família Rangel. A Silvia Trindade que falou isso. Obrigada, Silvia. A Daniela Versiani falou que legal, adoro saber esses detalhes. E são super importantes, né, Daniela? Porque a gente vai entendendo como o artista vai trabalhando, como é que é o pensamento. E vai tendo ideias a partir daí, trocando figurinhas, como a gente diz, né? MP Luz, A conseguimos Daniela trabalha compreender. Que também bom, olha muito. aqui, ó. A MP Luz, como aluna, dando depoimento. Sim, conseguimos compreender. Isso é muito legal, gente. Isso é muito bom e importante, que é tudo que a gente, como professor, quer, né? O César E Teixeira semana colocou aqui. passada a gente teve uma experiência com a prensa. Quem ainda não Ai, que tinha legal. Isso é impresso muito na bom, prensa né? pode ter uma vivência. O César Teixeira colocou aqui: para além das técnicas, trabalhamos muito com aspectos conceituais da gravura, trabalhamos exaustivamente, tivemos oportunidade de ter acesso a muitos artistas, aprendemos muito. Opa, que bom! Cristiane, enviaram a solicitação. Não, aí aqui é outra coisa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Gente, estou cheio de gente aqui. Legal, gente. Obrigado pela participação. A Margarita, parabéns. A pesquisa é parte fundamental da arte e a gravura especialmente, com certeza, né? A É, Vianiana, gravura não é só sobre a técnica, vai muito além. Sim, exatamente. Por isso que é legal a gente conversar com artistas diferentes, porque a gente começa a perceber que são processos de criação, olhares. Você veja, eu estou fazendo lives basicamente sempre com artistas que têm algum envolvimento com a arquitetura. E cada um é uma realidade. E isso é que é legal, porque é o rico. artista, né? Não é a técnica. A técnica pode ser única. Como você a utiliza que é sua, né? Exatamente. Você tem uma base e uma pesquisa técnica também, mas essas duas coisas elas são intricadas, né? O processo da técnica, da pesquisa técnica, o processo conceitual